Hebreus capítulo 12, nós vamos ler um único versículo. Eu gostaria de pedir à igreja, aqueles que podem, para se colocar de pé, para a gente ler essa porção das Escrituras maravilhosa. Eu falei que nós íamos ler um único versículo, mas eu vou ler essa perícope aqui que vai do verso 14 ao verso 17, tá bom? Mas nós vamos nos concentrar no verso 14, tá? Capítulo 12, do verso 14 ao 17, com concentração no verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os irmãos, verso 15, atentando diligentemente, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Todos. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos lá repetir o verso 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai do nosso amor, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite pela condição de filhos possibilitada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pelo perdão dos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por essa bênção que não sabemos sequer dimensionar, mas temos experimentado os frutos dessa salvação oriunda da cruz. Senhor, não nos deixe esquecer das verdades básicas da Tua Palavra, que devem continuar enchendo o nosso coração. Eu oro agradecido nessa noite, junto com os irmãos, pela bênção, Senhor, de estarmos debaixo dessa aliança, pela qual há a disponibilidade do perdão, do arrependimento, da santificação e da nova vida em Jesus. Eu quero rogar a Ti, Pai, que hoje à noite o Senhor desembace os nossos olhos espirituais, que o Senhor também sensibilize o nosso coração, para que nós possamos ver, Senhor, com simplicidade, a beleza, a profundidade da nossa fé, desse novo e vivo caminho. Deus querido, a profundidade da bênção, que é a de pertencermos ao Teu reino. Pai Santo, enche o nosso coração. Eu sei que os Teus filhos estão aqui, Senhor, carentes da Tua presença, carentes da Tua glória, Pai. Assim como eu, nós estamos sedentos, como o Teu servo tecendo o salmo escreveu, como a corça suspira pela corrente das águas. A nossa alma, a minha e a alma deste que Te, ó Deus querido, ora nessa hora, está sedenta da Tua presença, do Teu Espírito,
ó Deus, das delícias da comunhão com o Senhor. Santo Pai, perdoa os nossos pecados, para que nós não fiquemos naquela posição de separação, de distanciamento, de esfriamento, diante do esplendor da Tua glória. Encha o nosso coração, ser propício a nós, pelo amor do Teu próprio nome. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Irmãos queridos, agora está com fundo aqui, pode continuar. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja de Éfeso, embora não seja a carta que nós lemos agora, mas ele escrevendo a igreja de Éfeso, ele faz uma afirmação aterradora. Paulo diz, isso a consonância com a carta escrita aos Romanos, ele diz que todos pecaram, sem nenhuma exceção. E estes que pecaram, estes que se desviaram do alvo para o qual foram criados, destituídos foram da glória de Deus. Isso significa dizer que o homem foi separado da presença, foi criado para viver na comunhão do jardim, mas por força do pecado foi separado, foi colocado para fora do jardim, foi posto ali na porta do jardim um anjo com uma espada revolvente que impedia novamente a sua entrada, para que ele não permanecesse eternamente naquela condição de pecado. Com o coração profanado, tentando manter ou cultivar a presença de Deus. Paulo então, ele levanta essa verdade que diz respeito a toda a raça humana, o seu parente, quem sabe a sua mãe, seu pai, seu irmão, quem sabe seu amigo, está nessa condição terrível de vazio insuportável, de distanciamento daquele que preenche tudo em todos, ou melhor dizendo, do único que preenche tudo em todos. Não há lugar mais desesperador para a criatura do que o de afastado do Criador, da presença de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para o sacrifício do Velho Testamento, anualmente o povo se sacrificava, porque o grande desejo, a grande aspiração do coração era a de se sentir aliviado da sua culpa, do seu pecado, das acusações. Então, frequentemente se ofertava a Deus para que pudesse obter perdão, alívio para a alma e para o coração. Mas o escritor aos Hebreus, se reportando ao sacrifício do Velho Testamento, aquele que era praticado, aquele que era uma sombra tão somente do verdadeiro e definitivo sacrifício que se daria no coração do Evangelho através da vida de Jesus, definitivamente dizendo está consumado e pagando todo o nosso pecado, levando sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso peso, para que nós pudéssemos ser reconciliados novamente com Deus. O Novo Testamento diz que aquele sacrifício lá do Velho Testamento era um sacrifício ineficaz, era um sacrifício imperfeito, razão pela qual repetidamente precisava ser feito, continuadamente. Mas o escritor aos Hebreus retoma aquele tema do sacrifício, do supremo sacerdote, dizendo que ele
fez por mim e por você aquilo que mais ninguém poderia fazer. O melhor bem, o maior bem que um coração humano poderia ter, o maior presente que você poderia ganhar, foi dado então por Jesus, que sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai à cruz para que você pudesse agora ter um novo horizonte espiritual, paz no coração, não estar mais alheio às promessas de Deus, não caminhar mais com vazio no coração, esvaziado da densidade divina na sua vida. A fim de que você fosse plenamente reconciliado com o Pai. E o objetivo desse sacrifício de Jesus é para que uma vez por todas não precisasse mais haver oferendas diante de Deus, porque a principal oferenda já tinha sido feita, que foi a própria pessoa de Jesus. E lá no capítulo 10 do escritor aos Hebreus, então retoma o tema dizendo assim: Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre, de uma vez por todas, um único sacrifício pelos pecados, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Do ponto de vista divino, você já está plenamente aperfeiçoado. A obra está consumada. A obra para o Paulo, olha para a Andréia e para o fruto da relação deles, que está no ventre dela, como seres totalmente aperfeiçoados, totalmente santificados na sua presença. Porém, do ponto de vista da caminhada cristã, a santificação não é uma obra terminada, ela é uma obra processual, ela é uma obra que acontece todos os dias. Todo tempo Jesus fala com você, se você já foi descortinado pela graça. Às vezes a gente está andando, está no ônibus, alguém está cantarolando alguma música, e Deus fala com você, o voo de um pássaro, uma situação, até um mendigo no chão. Deus é capaz de falar com você através dele. Deus fala, como diz o próprio escritor aos Hebreus, de muitas formas. E nos últimos dias nos falou principalmente através de Jesus, um sacrifício perfeito e definitivo para que nós nunca mais nos apartássemos da presença de Deus. O ponto principal dessa mensagem é para dizer apenas isso ao seu coração hoje à noite, enquanto discípulo. Há um desejo, uma vontade no coração de Deus, que você não se aparte da sua presença, que você não macule o seu coração, que você não erre o alvo na sua vida, nas negociações, no trabalho, com a família, sabe? Deus nos quer como propriedade exclusiva do seu coração, que você viva por louvor da sua glória, que você o satisfaça. É como se Deus olhasse para você e encontrasse motivo de sorriso, de alegria, como Ele teve com o seu servo Jó, um homem idôneo, um homem justo e fiel no meio de uma geração corrompida, como Enoque, que andou com Deus no curso da sua vida. É possível você andar com Deus. E Enoque foi tão íntimo do coração desse Deus que adora ter comunhão com a sua criação, que Deus o tomou para si. Eu me lembro, irmãos, quando meu irmão morreu, meu irmão mais velho, que hoje estaria com 50 anos, alguém nos deu lá um convitinho, dizendo que nós somos como uma rosa do pomar de Deus, que muitas vezes, no vigor dos nossos dias, Deus toma para si. E foi isso que aconteceu com Enoque. Deus o tomou para si. Deus tomou aquele filho do coração dele, do peito dele, para viver em profunda comunhão. Quando Deus entrega Jesus como sacrifício perfeito e definitivo,
ele tinha em mente a purificação dos pecados que atormentam e infernizam a sua vida. Purificar, arrancar essa raiz de dentro do seu coração, para que você não seja mais atormentado, infernizado por essa situação. Você é filho, você não é bastardo, você não deve viver no porão da vida cristã. Você deve estar na sala da adoração, da comunhão, da contemplação, da plenificação. O Pai via através do sacrifício do Filho a libertação das cadeias emocionais e espirituais que oprimem a sua vida. Cadeias que algemam você no vício. Cadeias que de alguma maneira impedem que você viva, sabe, a liberdade própria dos filhos de Deus. A paz no coração. O Pai via através do sacrifício do Filho a vitória sobre as fortalezas que o fazem viver como bastardo e não como filho. Bastardo é aquele que fica no campo. Bastardo é aquele que se vê e se percebe como marginal, afastado da sala, afastado da presença, afastado do lugar principal. Mas a morte do Filho foi para colocar os seus co-irmãos na presença do Pai, em comunhão. A santificação, então, irmãos, é o caminho pelo qual o cristão deixa a vida de escravidão em vários sentidos. Eu não sei qual na sua vida você é escravo, mas eu desejo do coração que a força do Espírito e da palavra de Jesus liberte você da sua escravidão, seja ela em que sentido for, a ponto de você se apropriar da condição de filho e se deliciar no amor de Deus, ser um ser saudável do ponto de vista integral, suas emoções, sua psique, sua vida espiritual, relacional, uma pessoa livre, sem dever nada a ninguém. Por força da sua santificação. Eu não sei como você está vivendo agora, eu não sei quais são os sentimentos do seu momento, mas eu sei que a santificação visa a pureza de vida e também a glória de Deus. A pureza de vida lá na empresa, aonde o suborno acontece, aonde as tentações são confabuladas, são tramadas. Naquela hora você tem que se lembrar que você é nação santa, que você é propriedade exclusiva de Deus, e que ali naquela hora você pode e deve se diferenciar, deixando que a luz acenda através das suas atitudes, deixando que Jesus seja ali encarnado através da sua postura e da sua vida. Eu e você somos o corpo de Cristo nesse mundo em trevas, e esse corpo precisa salgar e precisa brilhar através de uma vida santa para a qual Deus nos chamou. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor lá na carta de Pedro. Então, irmãos queridos, hoje à noite eu quero falar sobre essa santificação que visa a pureza de vida e a glória de Deus em resposta ao sacrifício de Jesus. O profeta disse que ele veria o fruto do seu penoso trabalho na sua vida e ficaria satisfeito, ficaria alegre. Deu certo, deu certo, deu certo, papai, deu certo. Vitória, vitória, vitória sobre derrotas, vitória pelo poder. Esse poder, irmãos queridos, é profundo da palavra e do Espírito. Jovens, sois fortes porque tendes vencido o maligno. Deus tem nos dotado de graça, tem nos dotado de unção, tem nos dotado de habilidades para que a gente possa vencer aquilo que tem nos vencido. Você pode ter vitória sobre essa derrota, você pode ter vitória sobre essa tentação, você pode de alguma maneira se identificar com Cristo no caminho da sua vida, se você não andar distraído.
se você não andar em comunhão com a palavra, se você for um homem de oração, se você dobrar os seus joelhos, se você não for uma pessoa acomodada, se você jejuar, se você praticar as disciplinas espirituais, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa intrépida, uma pessoa que enfrenta problemas sim, passa por dificuldades sim, às vezes se entristece sim, mas não perde o foco no autor e consumador da sua fé. Um homem e uma mulher de Deus, como nós precisamos de homens e mulheres de Deus, sabe, aqui na igreja, nessa geração, pessoas que se diferenciam por aquilo que são e não por aquilo que têm, pessoas que são de fato, aonde quer que estejam, elas não passam por uma espécie de amnésia espiritual, a ponto de não se perceberem cristãs naquela situação. Perca a situação, mas não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus, porque sem Deus você está perdido. Sem Deus, irmãos queridos, é uma vida em preto e branco, perde o colorido. Perde o colorido. O caminho da santificação, então, é um caminho processual, não para nunca. Ninguém se aposenta no caminho da comunhão, ou melhor, da santificação, ninguém tira licença. O caminho da santificação é um caminho que vai acontecer na sua vida até que Cristo volte ou até que você vá. O tempo inteiro Ele quer arrancar de dentro do seu coração os azedumes, as mazelas. A falta de perdão, essas habilidades relacionais que são difíceis para nós, mas que devem ser praticadas em nome de Jesus. O caminho da santificação passa primeiro pelo processo da identificação. Eu preciso identificar na minha vida o que é que está de errado, qual é a raiz de amargura, qual é o problema. É por isso que o escritor aos Hebreus, no verso 15, vai dizer: atentando, prestando atenção diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Preste atenção como quão terrível é para aquele que foi iluminado, para aquele que experimentou a presença do Espírito, agora viver separado da graça de Deus. Esse homem nunca vai ter paz no coração, essa mulher nunca vai ter, harmonizada as suas emoções, porque nós nos harmonizamos na presença de Deus. Ele é o sol da nossa justiça, é Ele quem afaga, é Ele quem preenche, é Ele quem dá sentido, é Ele quem dá norte, é Ele quem apazigua o coração do homem. Então, preste atenção, o escritor está dizendo com diligência, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Raiz de amargura por outro, antes de fazer mal ao outro, faz mal a você mesmo. Tome o remédio da graça, pratique a disciplina do perdão, abra mão dos seus direitos, não da sua verdade, a fim de que você possa praticar a disciplina da libertação, que é o perdão para o seu coração e o perdão para a sua alma. O escritor então diz que essas mazelas não apenas fazem mal ao nosso coração, mas fazem mal aos outros, contaminando a muitos. Já pensou você ser uma raiz que vai se proliferando por meio da igreja, da família, dos amigos, disseminando amarguras, ao invés de proferir palavras de graça, de sabedoria, de bênção, num mundo tão difícil, no meio de tanta dificuldade? A gente deveria muito mais focar na graça, focar, naquilo que está disponível de Deus para nós, do que tantas vezes nos problemas. Então, irmão, o escritor fala de uma atenção diligente e pessoal que você deve ter consigo mesmo, com o fim de não ser faltoso,
com o fim de não se separar da graça, que faz a manutenção na sua vida, para que não haja raiz de amargura, para que você não seja uma pessoa perturbada, e para você não começar a contaminar a outros, infelicitar o coração de outros, mas ser uma fonte de bênção para os outros. Sabe, a gente precisa ser uma fonte de bênção para os outros, e isso só é possível através de um olhar sincero e pessoal que lhe permita identificar em que você precisa se santificar. Não é olhar para o outro, nós somos chamados a olhar para o argueiro na vida do nosso irmão e esquecemos da trave que há no nosso. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração. E o que é que, de alguma maneira, me distancia da graça, me faz faltoso com os princípios que me lavaram, que me encheram, e praticar a verdade na sua vida. Seu compromisso pessoal com Deus não é da sua esposa, não é do seu filho, é seu. A salvação é pessoal, a santificação é pessoal, o caminho de progresso espiritual é pessoal, para que ele possa ser coletivo. Nós nunca seremos a igreja que queremos ser se essa igreja não começar na sua vida pessoal. Na sua vida pessoal, desde as 7, das 6, das 5 horas da manhã, quando você acordar na presença de Deus, ter um tempo de devocional, sabe, se alimentar, tomar o café da manhã na mesa do Pai, para que você possa ter um dia abençoado, enfrentar aquilo que não pede licença para entrar na sua vida. Esse processo de santificação, ele é um processo de cooperação que se dá entre Deus e nós, mas ele é eficazmente realizado por Deus em Cristo mediante a ação do Espírito no seu coração. Você participa, mas se Deus tirar a mão, não tem coração santificado, não tem consciência tranquilizada, porque ele é feito eficazmente pelo Pai, por meio do Filho, mediante a ação do Espírito Santo no seu coração. E é por isso, irmãos, que o escritor aos Hebreus, cheio da revelação do Pai, iluminado pelo Espírito Santo, escreve: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue eterno da aliança, vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. É o Deus e Pai, através de Cristo, mediante a ação do Espírito, que opera essa purificação das nossas inclinações pecaminosas. Quem não as tem? Inclinações para o erro, inclinações para a amargura, inclinações para a falta de perdão, inclinações, sabe, para tantas coisas que você conhece bem, ser essa a sua fraqueza. São inclinações da natureza humana. Santificada, mas habitando ainda num corpo carnal, precisando da glorificação final. Deus então é o agente principal dessa purificação das nossas inclinações, e a gente pode tomar como exemplo aquele episódio lá de Isaías capítulo 6, aonde Isaías tem uma visão de Deus no seu alto e sublime trono. A sua santificação, a sua cura do coração começa com uma visão de Deus. Isaías vê Deus assentado no seu alto e sublime trono, e através dessa visão de Deus, Isaías tem uma visão de si mesmo. Ele tem uma visão das suas próprias impurezas, dos seus próprios pecados. Ele tem uma visão clara das suas próprias mazelas. Ele não consegue mais andar, não dá para caminhar mais, não dá para, sabe, tentar de alguma maneira botar panos quentes em cima disso, tampar o sol com a peneira. Isaías precisava tratar aquela iluminação que se deu por meio da presença e da visão de Deus. Isaías então diz
ai de mim, estou perdido. Ele não pensa no outro, ele pensa nele, porque tem lábios impuros. Não sei lá quais eram as palavras que caracterizariam lábios impuros na boca desse profeta, mas o fato é que diante da presença de Deus, ele viu impureza na sua boca. Quando a gente está diante dos outros, a gente até consegue manipular, mas diante de Deus, os nossos lábios e aquilo que a gente é, fica plenamente patente. E ele então diz, tenho lábios impuros, e ele consegue ver impureza também no povo, dizendo, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. E não dá para conjugar santidade e também lábios profanos na presença do Senhor. Não tem comunhão, são separáveis. É como água e óleo. Não dá para você ser santo, não dá para você ter prazer em Deus, abrigando o pecado dentro do coração. Você precisa se despir dessas coisas, como o próprio escritor aos Hebreus diz. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, e está sentado à destra de Deus, querendo agora encontrar prazer na sua vida, vendo você ter vitória aqui nessa terra, diante de todas as adversidades que nós passamos. Isaías então está na presença de Deus, plenamente consciente. Lá pelas tantas, ele vê essa ação eficaz do Pai. O Pai então envia um anjo. O anjo pega uma tenaz no braseiro, vermelha, aquecida, simbolizando a santificação, encosta nos lábios de Isaías. E ele tem aquela iniquidade, aquele pecado totalmente queimado, consumido, toda a escória da sua vida é aniquilada. E ele então diz, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te servir, estou pronto para atuar na tua igreja, eu quero te servir, não só dentro dela, mas fora dela, onde eu for, sabe? Como eu passo 8 horas do meu dia fora da minha casa, esse vai ser o meu campo missionário. Eu quero te servir. É lá fora que eu quero ver a tua luz brilhar na minha vida, o teu sal salgar através da minha vida. É lá fora, no campo da vida, é no campo da batalha, da adversidade, da luta pelo trabalho, pelo dinheiro, para trazer o pão para dentro de casa. É lá que a vida cristã vai então acontecer. Irmãos queridos, o processo da santificação passa necessariamente pela identificação de quem nós somos. É na presença de Deus que temos uma visão de nós mesmos e somos santificados nela e também aperfeiçoados através da presença de Deus. Agora, irmãos, Deus nos deixou, graças a Ele, os meios de graça. Deus deixou meios de graça para que você, uma vez santificado e tendo errado o alvo, porque nós erramos, isso começa daquele que nos fala, nós possamos voltar à reconciliação, à condição de filho e à comunhão. E o primeiro meio de graça é a palavra. A palavra é a profecia que não deixa você se corromper. Se você estiver afastado da palavra, você se corromperá, porque enganoso é o coração do homem, enganoso é o seu coração. Você vai cometer equívocos, você vai cometer erros, mas a palavra vai te devolver a lucidez, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é água que limpa. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Senhor, lava-me o corpo todo. Não, Pedro. Você não entendeu, Pedro? Você está limpo. Eu tenho falado as palavras de vida eterna no seu coração. Basta que lave os pés. A oração é que mantém a busca pela santificação. É na oração que você externaliza, verbaliza para Deus o seu coração. O que está acontecendo com você? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á.
todo aquele que busca encontra, o que pede recebe, e o que bate abrir-se-lhe-á. A confissão, irmãos, a Deus gera perdão, e a confissão ao próximo gera cura, uns aos outros, e assim sede curados. É impressionante que quando você confessa a Deus, você sente o perdão, mas quando você confessa ao outro, você sente cura no seu coração, porque parece que aquele irmão é uma expressão material de Deus, e essa dinâmica, ela é terapêutica para o seu coração, gerando cura em relação às coisas que você já foi perdoado pelo Senhor. Agora, para você procurar alguém para abrir o seu coração, para você abrir a sua intimidade, você tem que ter muita certeza para quem você está falando. Tem que ser uma pessoa que você identifica como uma pessoa de Deus, uma pessoa discreta, uma pessoa fiel, uma pessoa que não vai trazer à tona aquela confissão que você faz no quarto secreto. Mas às vezes ela é necessária. Ela é necessária para que você não seja apenas perdoado, para que você seja curado, para que essa cicatriz, esse arranhão que essa situação fez no seu coração possa, ser plenamente fechada, curada. E além da palavra, da oração, da confissão, ainda tem a comunhão. A palavra de Deus diz que Deus ordena a sua bênção aonde o povo de Deus está, na comunhão. E é por isso que o mesmo autor, ele vai falar aqui no verso, ele vai falar no verso 25, se eu não me engano, é aqui no capítulo 10, deixa eu ver se ele diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse homem está falando assim: vamos nos exortar mutuamente, reciprocamente, para a gente não se espiar, para a gente estar junto, para a gente caminhar coeso, para a gente não perder a unidade. Vamos nos exortar mutuamente, vamos nos ligar, vamos nos visitar, vamos dar palavra de incentivo, porque a gente precisa estar junto, para que você não seja aquela brasa fora do braseiro, sem vida e sem vigor. Porque todos aqueles que se afastam perdem o seu brilho e perdem o seu vigor. Concluindo, meus queridos irmãos, sem a santificação, diz o escritor, ninguém verá a Deus. Não queremos ser uma igreja que não veja a Deus. Não queremos ser uma igreja separada da graça daquele que nos reconciliou consigo mesmo. Essa seria a pior incoerência que caracterizaria o nosso coração. A incoerência da separação, a incoerência do distanciamento. Você não pode passar nem mais uma hora com um coração maculado. Essa é a hora de você se colocar do lado do avesso e pedir para o Senhor: Senhor, vem com seu amor. Vem como um bom pastor para tirar os carrapichos da minha lã, para me limpar, porque eu tenho me lambuzado, eu tenho me maculado, eu tenho pulado cercado, eu tenho me lambuzado em brejos nos quais eu nunca deveria estar, mas por amor do seu nome, que larga as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, toma no seu pescoço, nos seus braços e cuida dela. Vem hoje à noite cuidar da minha vida, porque eu me coloco como uma ovelha em potencial para ser tratada, para ser limpada, para ser santificada, para ser purificada, para que o Senhor possa olhar novamente para a minha vida, como foi o propósito original lá no Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, encontrar grande prazer na comunhão comigo. Santificação, irmãos, é um processo e tem um caminho. Passa em primeiro lugar pela identificação. Quem é você? O que é que você está fazendo? Como que você está vivendo?
Deus se importa com você. Hoje à noite você não pode fugir de um Deus diante do qual a sua vida está plenamente patente. E Ele hoje quer falar com você que Ele se importa com o que você é e com o que você faz. E que você hoje deve, ante os seus olhos, rever o seu ser e rever as suas ações. Você deve se identificar hoje à noite diante dele, com tudo que você é, com tudo que você faz, como você vive. Mas o processo de santificação passa também por essa presença de Deus diante da qual Isaías esteve, lá no seu livro, no capítulo 6, diante da qual, irmãos, a Bíblia nos chama a estar. E ela é possível ser cultivada quando a gente está em comunhão com a palavra. Quando você está exercitando a sua vida de oração, não aqui na igreja, mas na sua casa. Irmãos queridos, eu fiquei pensando em trazer para vocês hoje, sabe, a seguinte frase simples. Sinceramente, eu não acredito que nós vamos ser uma igreja crescente com tudo que estamos fazendo hoje. Eu não acredito que nós seremos uma igreja crescente, uma igreja forte, uma igreja vibrante na adoração, na evangelização, sabe, na ação servidora dessa comunidade, se você não fizer uma coisa muito simples: cultivar a sua vida devocional. A gente pode botar célula aqui, a gente pode botar escola dominical. Se você não entender que você é filho e precisa ter comunhão com o Pai, que isso não diz respeito à sua igreja, diz respeito a você, que você precisa orar. Se você não ora, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Se você não abre a Bíblia, tem alguma incoerência, porque essa palavra foi deixada para você. Essa palavra foi deixada para nutrir o seu coração. Se você vai vivendo distraidamente com o seu coração cheio de azedume, sem liberar o perdão, sem se sentir confrontado pelo Espírito Santo, alguma coisa está de errado. E hoje à noite isso precisa ser resolvido. Você precisa vir para o altar. Isso não significa que você tem que sair do seu lugar, onde você está. Você precisa, após a identificação, caminhar para a presença e pedir: Senhor, hoje à noite, como Jacó, nunca mais. Por mais de 20 anos eu tenho sido um trapaceiro da marca maior. Eu tenho enganado tanta gente, eu tenho tido tanta mentira nos meus lábios, minto no telefone, minto para o patrão, minto tanto, minto para mim, minto para ti, minto. E eu quero te pedir que o Senhor me cure da mentira, que o Senhor me dê o senso da tua presença, que o Senhor me ajude a ser, no mínimo, aquelas pessoas que o Senhor trabalhou tanto no coração, que eu admiro como um homem e uma mulher de Deus para a minha vida. No mínimo, Senhor, eu quero poder ser assim. No mínimo, irmãos, nós devemos querer ser homens e mulheres arrependidos. Homens e mulheres arrependidos. Homens e mulheres que, deixando o primeiro amor, voltam da onde caíram para poder renovar a sua comunhão com o Pai. Amém? Estamos acabando. Nelson, pode vir aqui para frente. Santificação. Se não houver santificação, o que a gente vai esperar ser e fazer? Tudo começa com uma consciência sincera de quem nós somos e com o desejo de voltar para a presença de Deus e falar: Senhor, me cura nessa noite, hoje à noite. Eu espero que Deus cure. Nós vamos orar por isso, por você e pelo seu coração. Vamos ficar de pé, irmãos? Nelson, imediatamente vamos adorar a Deus enquanto nós paramos diante de Deus, porque quando terminar esse louvor, eu vou voltar aqui para orar por mim e
e orar por você também. Pedindo que o Senhor, meus irmãos, definitivamente mude a nossa vida e faça a gente ser cristãos compromissados com o seu reino. A gente tem hoje em dia igrejas lotadas de gente descompromissada. Gente descompromissada. Servos que não são servos sacrificiais. Gente que não compreendeu o trabalho feito na cruz. Então que hoje à noite o Senhor desperte nosso coração